Pronto, já nos vimos na mesa, agora estamos noutra mesa. Essa daqui é a mesa para a gente aprender, né, doutora Maitê? Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Obrigada. Tem gordura boa? Tem gordura boa. E a gente, quando fala gordura, ai credo, né? Gordura faz mal. Isso. Mas, inclusive, o nosso cérebro precisa de gordura. Pois é, você estava falando na mesa que no frio a gente precisa de 15% a mais de energia? Sim. As gorduras entrariam aí também? Também. Ah. E aí que vem a opção que a gente tem que fazer, qual tipo de gordura que eu vou fornecer para o meu organismo, né? E a gente tem gordura boa, gordura ruim, e a gente tem a gordura trans também, que a gente vai falar hoje, que é super importante. E o que isso reflete no nosso corpo? Se aumenta o colesterol, se não aumenta o colesterol, né? Então, aí, vamos lá. Colesterol tem dois, o bom e o ruim. Quando a gente fala aumentar o colesterol, é o colesterol ruim. Então, o LDL, que é o ruim, ele vem das gorduras saturadas, principalmente, e da gordura trans. Legal essa pergunta, porque a gente já vai associar. Isso. Então, colesterol ruim, que faz mal para a saúde, que aumenta o risco de infarto, de derrame, ele vem principalmente da gordura saturada. Da onde vem? Da carne, principalmente gordurosa, mas de qualquer tipo de carne. Do frango, principalmente. Do frango? É, também. Da casquinha, então, aí é mais gordura ainda. Mas não falaram que faz bem agora? A pele do frango? É, mas não em excesso, né? Ah, tá. É igual o ovo, o mito ou verdade do ovo. Ovo faz bem, ovo faz mal. Então também, cada hora a gente tem um critério. Mas o frango, a casquinha é o pior, que é a gordura que vai fazer mal. Mas a gente fala, o frango não tem gordura? Tem. Toda carne e proteína tem tipos de gordura. Tá. Aqui, salsicha, a gente tem linguiça. Esses embutidos, além de ter a gordura saturada, eles têm também carboidrato, né? Tem glúten. Então isso também tem glúten também. Ah, que eu adoro uma salsicha. Queijinhos gostosos, eu adoro queijo, mas também. eles têm gordura saturada. Manteiga? Manteiga também tem. Mas, doutora, mas gordura fica muito difícil a vida. Eu posso comer mais pouquinho, é isso? Isso daqui não é que a gente não pode comer. A Organização Mundial de Saúde fala que pra gente pode ter uma saúde boa, 10% da alimentação com gordura saturada. Então pode, né? Mas com limite. Aí a gente vai falar da gordura insaturada. Podemos? A carinha dela, você ficou pensando muito. Fiquei processando essa informação, doutora Maitê. A insaturada é a gordura boa, então ela aumenta o HDL, high de HDL. O bom. O bom. O bom aumenta com a atividade física, ele aumenta também com essas... aqui, ó, abacate, gordura insaturada. Castanha, todas essas oleaginosas, amendoim não entra. Tem que tomar cuidado. Ah, amendoim não tá na parada. Muitas pessoas acham que o amendoim entra, mas não entra, tá? Nozes também entra. A gente tem aqui... A sardinha, aquela ali? Sardinha, tá. Peixinhos, óleo. Então aqui é um óleo que a gente tem vários, de girassol, tem vários tipos. E azeite de oliva extra virgem também entra como gordura insaturada. O consumo dessas gorduras insaturadas é livre? Ele não é livre também, mas porções, por exemplo, quanto que a gente usa de castanha, que isso é bom. Todo mundo fala, vamos comer os nuts, quem faz atividade física. 30 gramas por dia. Equivale nessa castanha grande a palminha da mão. Uma mãozinha. Abacate ou avocado, esse daqui, meio avocado por dia. Peixinho, 150 a 200 gramas por dia. Dá o quê? Um filezinho, 2? Um filezinho e meio, isso mesmo. Tá. Sardinha, a mesma quantidade. Perfeito. Azeite, 1 colher de azeite por dia. É pouco. Uma colher de sopa. Bem pouco. É pouco, não é pra regar tudo, né? Bem pouco. E a gordura trans? O que é gordura trans? A gordura assim, traduzindo trans, em miúdos pra gente. Por que é trans, né? Transsexual, né? Que a gente fala, tem paciente que fala, por que ela é trans? Ela é modificada? Na verdade, a gordura trans é uma gordura insaturada que levou um processo de hidrólise, que a gente fala, e você torceu a cadeia. Por que se usa muito gordura trans? A indústria usa muito... O que é torcer a cadeia? Isso é um negócio de molécula. É a cadeia da molécula de carbono, que é como é feito o ácido graxo. Tá? Essa gordura, ela não faz bem para a saúde. Então, essa gordura trans... Ela tem até alguns países, como Dinamarca, Estocolmo, que elas proíbem a gente de usar. É mesmo? Porque é maléfico, inclusive, com alguns estudos com aumento de câncer. Tá? Seríssimo. Então, a Anvisa, ela libera pra gente, no máximo, 1% de gordura trans por dia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos esses produtos industrializados, eles podem ter um pouco mais. E isso faz mal.
do quê? Da nossa alimentação. De uma dieta de mais ou menos 2.000 calorias por dia. 1% seria o quê? Em biscoitinho de polvilho? 3 bolachinhas dessa, ou vai uma mãozinha, um potinho menor que esse, metade desse por dia, tá? De batatinha, mais ou menos essa quantidade mesmo por dia. Olha, não é bem pouquinho. Isso é interessante a gente ver bem pouquinho. Às vezes no rótulo, a gente vê 0 de gordura trans, é isso que a gente tem que procurar, né? Mas a gente tem tanto de gordura trans no rótulo. Tem rótulo aqui pra gente ver? Vamos ver? Vamos. Quer ir pra lá? Vamos lá, doutora Maitê, vamos. Ótimo, ajudar a gente a ler o rótulo. É muito importante isso. Porque a gente quando vê, às vezes só vê calorias, mas a gente tem que ver a quantidade de gordura que existe nesses alimentos, a quantidade de carboidrato que existe nesse alimento. Aqui então, o que interessa é o 10,4 ou o 3%? Quando você vai fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, que a gente sempre falou, a gente tem 200 gramas de carboidrato por dia. Então você vai olhar aqui. Aqui já foram 10. Eliminei 10, tá? Nas gorduras, a gente tem que ver aqui gordura saturada, que não é tão bom, a gente só pode 10% por dia da tua alimentação. Aqui já foi 4%. Gordura trans, tá vendo que aqui tem um pouquinho? 0,13. Mas olha aqui, olha a dica, porção de 100 gramas. Então não é todo o conteúdo não da é embalagem. Embalagem inteira. Então você tem que fazer essa conta, quanto da embalagem que você pode comer. Perfeito. Se é um pacote de bolacha, são 3 bolachinhas, você come o pacote inteiro, você passou do limite da gordura trans. Tá. O sódio também é super importante, as fibras para o intestino funcionar e a quantidade de proteína. Quanto mais proteína tiver um alimento, mais saciedade a gente vai ter para o cérebro, vai passar menos fome ao longo do dia. Tá. Agora, em todo rótulo eu tenho aqui essa trinca, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. Em todo rótulo eu tenho. Deveria ter, isso é regra da Anvisa, que a gente tem que ter a quantidade de gordura. Tá. E se não tiver, tem que estar escrito isento de gordura trans, 0 de gordura trans. E quando está escrito isento de gordura trans, eu posso acreditar? A gente deveria, né? Tá, porque às vezes, né, tá escrito e às vezes eles mentem a quantidade total, né? Sim. Acho que a gente tem mais uma imagem que o Simar me falou, vamos ver. E boa, o colesterol bom e o ruim. Aí vamos trazer as comidinhas para a medicina aqui. Então a gente, como falou, tem o colesterol ruim, que é o LDL, que é de low, por isso que é o L, e o acúmulo de placas de LDL acontece assim. As pessoas acham que o quê? Vai grudando a sujeira no vaso e aí a gente pode desentupir isso. Tá. Tem muito paciente perguntar, doutora, por que não enfia um cano, né, e desentope? Até foi feito isso, chama endarterectomia, só que aí esse trombo desloca e podia ir para o cérebro, dando um AVC. Então né? não vale a pena. Não vale a pena, mas ele é acumulado dentro da camada íntima. Então o que acontece? Uma pessoa que tem colesterol alto e não se trata, não fazendo a dieta, não fazendo exercício, não tomando remédio, esse colesterol ele vai se acumulando e ele não sai nunca mais. Nossa, nunca mais é muito tempo. Nunca mais. Então, Nunca isso mais. é muito importante. Porque as pessoas acham que às vezes tomar o remédio você vai limpar a sujeira. Não. Você deixa de acumular mais sujeira. Que tá, fica. E se a gente obstruir esse vaso com 70%, a gente pode ter um infarto e pode ter um AVC, um derrame. E qual é a maior causa de mortalidade no mundo? Câncer. Qual é a segunda? Infarto. Qual é a terceira maior causa de mortalidade no mundo? AVC. Então a gente tem que prestar muita atenção que isso é corriqueiro. A gente tem muita dislipidemia, que é colesterol alto, e os pacientes, como é uma doença preventiva, eu não sinto nada, eu não tenho dor, não tomam o remédio muitas vezes, ou não fazem a dieta correta. E isso vai acarretar um risco de vida, um risco de mortalidade. Outra coisa, a gente tem aqui o colesterol bom. O colesterol bom, ele quanto mais exercício a gente fizer, ele vai aumentar. E comendo essas gordurinhas insaturadas que a gente mostrou, o avocado, as castanhas, a gente também aumenta. Mas aumenta pouco, de 3 a 10%. O bom sempre é pouco e o ruim sempre é muito, né? Então é muito mais fácil a gente controlar mais o ruim, que é o que faz mal, do que querer aumentar muito o bom. Né? A meta para o bom, vocês que têm exame em casa, mulher tem que ser maior que 40 e homem maior que 50. Independente da idade? Independente da idade. Metas para LDL. Isso muda a cada consenso. No último consenso americano de cardiologia, a gente teve uma meta de 100
para quem não teve evento cardíaco, para quem já teve infarto 50 a 55 e para quem tem diabetes 70. E tem vários critérios que você tem que abaixar. Inclusive, o tratamento para dislipidemia mudou muito, porque 70% do nosso colesterol, ele é genético. Não é a dieta e o exercício. Então a gente não, vou me matar de fazer exercício 4 vezes por semana, que é o correto. Vou fazer uma dieta muito balanceada. Dos meus pais. Quanto que eu vou abaixar esse colesterol? Só 30%. Então, se a gente tem um LDL alto, a gente precisa tomar remédio. Inclusive, recentemente, a genética foi envolvida. Então, a gente tem um novo remédio, há 2 anos ele existe, os inibidores de PCSK9. PCSK9 é a enzima no fígado, uma proteína no fígado, que produz o LDL. Então, eles conseguiram mexer bloqueando isso, e aí você não produz mais o colesterol genético. Que avanço, não? Que avanço. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Perguntas para a doutora Maitê Pimentel. Daqui a pouco a gente vai ter banda aqui, um toque a mais. Eu estou só desviando da fiação. Perguntas para a doutora Maitê Pimentel sobre colesterol. A primeira foi enviada pela Cássia. Se na embalagem não estiver 0 gordura trans, como posso saber que não há esse tipo de gordura no alimento? Então, Cássia, o certo é ter lá escrito 0 de gordura trans, tá? Se não tem, a gente subentende que não tenha, né? Mas o certo é colocar, tá? Isso é regra da Anvisa e isso tem que ser colocado. Inclusive, você ligue para quem produz isso, né, no saque e faça a pergunta lá, porque deve ter isso. Eu acho que se no rótulo já não está tudo explicadinho, já tem alguma coisa esquisita. Eu prefiro comprar outro produto, outra marca. Também acho, mas assim, sabe uma coisa que eu vou dar uma dica? Por favor. Às vezes eles não colocam a palavra gordura trans. Colocam o quê? Eles levemente com gordura hidrogenada. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Hidrogenada e gordura trans. Aí dá uma enganada. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Marcele. Qual a relação desses tipos de gorduras com o desejo sexual? Uau! Essa é uma pegadinha, Marcele. Todos os hormônios sexuais, tanto testosterona como estrogênio, eles precisam de colesterol para serem formados, tá? Como a bainha de mielina do cérebro para o neurônio precisa, como alguns órgãos precisam, como o fígado, coração. Então, se a gente tem relação com a produção de colesterol, produz mais hormônio sexual. Mas não é porque a gente abaixou o colesterol, que diminuição da placa de ateroma, que você vai diminuir o desejo sexual. Não, tem que ter muito baixo esse colesterol, que aí são doenças, são síndromes. Não é tomar o remédio de colesterol e vou diminuir o libido. Isso não acontece. O que acontece é, quem tem LDL alto, colesterol alto, aumenta em 2 vezes a impotência sexual. Nossa! Porque o pênis, o corpo cavernoso, ele tem artérias, eles têm veias, e isso também vai entupindo lá dentro. E aí você não consegue ter uma ereção também quando tem colesterol alto. Mais uma pergunta enviada pela Milena. Meu pai teve um infarto há 4 dias. Ele nunca mais poderá comer carnes e produtos industrializados? Então, ótima pergunta. Todo mundo que já infartou já tem uma placa de ateroma obstruída e uma tendência elevadíssima de reinfartar. Um paciente que já infartou, ele tem de 50% a 70% de chance de reinfartar em 5 anos se ele não se cuidar. Então, tem que parar de fumar. Hein? Fatal. Parar de fumar, imprescindível. Fazer atividades físicas aeróbicas. Parar de comer muita gordura, principalmente a gordura trans que a gente falou hoje. A gente também tem que o quê? Diminuir diabetes, quem é diabético, e diminuir a hipertensão. São os fatores da pessoa infartar, tá? Então não é que ele não pode nunca mais, mas ele vai ter que diminuir. Como a gente falou pela Organização Mundial de Saúde, para a gente ter uma boa qualidade de vida, no máximo 10, 12, 15% de gordura saturada das carnes por dia. Então, exagerar nos legumes, nas verduras, nos peixes. Nunca faz mal. Frutos do mar, evitar coisas industrializadas. Esse seria o correto para o teu pai, Milena, para ele, a partir de agora, se cuidar e nunca mais ter um evento cardíaco. Se Deus quiser. Próxima pergunta da Lilian. A prática intensa de exercícios físicos, aliada a uma mudança drástica na alimentação, pode eliminar totalmente o meu colesterol ruim? Resposta direta, Lilian, não. Então, 70% do nosso colesterol é genético.
né? Por mais que você faça a maratona, se esforce com a alimentação, se você tem uma dislipidemia realmente genética desfavorável, você vai ter que tomar remédio o resto da vida, tá? Isso não quer dizer... E se cuidar. Mas não quer dizer que todos tenham que tomar remédio, porque só 10% da população tem essa hipercolesterolemia familiar genética. Então, se você tem um LDL 130, 140... fazendo uma dieta, exercício, se cuidando, você com certeza chega na meta sem precisar de tomar remédio. Mas se você realmente não pode ser resistente, tentou fazer dieta e exercício uma vez, exame não melhorou, segunda vez não melhorou, terceira vez. Existe infarto na família, AVC, é melhor tomar o remédio. Mais uma pergunta. Leandro, compro margarinas que dizem no rótulo que fazem bem para o coração, mas... já ouvi falar que a manteiga é mais saudável que a margarina. Qual é melhor para o consumo? Ótima, Leandro. Ótima, melhor de todas, não coma nenhuma, tá? É tudo gordura, né? Qual é a diferença? A manteiga é uma gordura saturada, tá? Faz mal, mas é aquele que a gente não pode comer tanto. A margarina é uma gordura trans. Ela passa por processo de transformação. Então é a margarina que pode dar mais câncer, porque tem mais gordura trans. Mesmo as que dizem que fazem bem para o coração? É mentira? Não, tem umas que são esses óleos, né, vegetais de manteiga, que são esses tipos de margarina diferentes, que eu não posso falar a marca. Sim. Tem umas que sim, baixam colesterol e tem não tem gordura trans. Mas você tem que ver que não são todas que não tem gordura trans. Que coisa. Essa é a diferença. Mas as duas engordam e as duas fazem mal, e as duas são gorduras. Muita pegadinha, né, doutora Maitê? Muita pegadinha. Nossa Senhora. Doutora Maitê Pimentel é muito nossa amiga e é médica endocrinologista. Site da doutora Maitê, endoc.com.br. Endoc, abreviatura de endocrinologista, endoc.com.br. Instagram, @Maitê, _endócrino. Maitê com T-H-E, Maitê, _endócrino. Uma aula, né? Obrigada, como sempre, uma aula. Imagina que agradeço eu, linda. Muito vai com Deus. E um beijo para sua mãe, obrigada. Maravilhosa.